fazer uma dinâmica aqui para explicar para vocês qual a diferença de ser cheio do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo no evento da salvação e cheio do Espírito Santo no Pentecoste. Na introdução, o comentarista diz: ser cheio do Espírito Santo pode ser também significar ser batizado com o Espírito Santo. Então, eu preparei uma dinâmica aqui para a gente ganhar tempo, porque os nossos vídeos são curtos, né? Para você entender. Esse aqui é o pecador. Ele está cheio de pecado. Todas essas bolinhas de papel aqui representam os pecados que ele cometeu a vida inteira, porque ele não conhecia Jesus. E de repente ele começa a ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus que ele ouve começa a gerar fé no seu coração, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Gerando fé no seu coração, ele toma uma decisão, ele diz assim: eu não vou mais viver no pecado, eu vou aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando ele levanta a sua mão, vai à frente, faz a sua confissão de fé, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, na mesma hora, o sangue de Jesus perdoa o seu pecado. E o que acontece com o seu pecado? Deus lança ali, no mar do esquecimento. E agora, como ele está na presença de Deus? Ele está cheio. Mas você vai dizer para mim: mas pastor, esse copo está vazio. Eu digo: não, ele está cheio. Ele está cheio o quê? Cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é pneuma. Pneuma é ar. Ar é respiração. E esse copo está cheio do Espírito Santo. Quem aceita Jesus já recebe o Espírito Santo e é cheio do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é suficiente para a salvação e para ter uma vida plena, uma vida no fervor espiritual que nós falamos aqui. Ele já pode orar, ele já pode jejuar, Deus vai falar com ele através da palavra e ele vai mantendo o seu fervor. Tá ok? Ele está cheio. Mas prova, pastor, que isso aqui está cheio. Eu tenho como provar, mas para a gente não perder mais tempo, faça na sua casa. Pega um copo vazio como esse que você está vendo e vire ele de boca para baixo e coloque no recipiente com água. E me responda se a água vai entrar no copo. Ela não vai entrar. Por quê? Porque no copo tem ar, né? E a água não consegue entrar no copo porque ele está pleno, cheio de ar. Então está cheio do Espírito Santo. Mas é fácil você dizer para mim que ele está vazio porque não existe evidência. Você olhando aqui não tem evidência para você ver se ele é cheio. Por quê? O pneuma é invisível. O ar, que é o Espírito Santo, é invisível. Tá ok? Aí, você vai ter um relacionamento com Deus, oração, leitura da palavra, você vai passar o seu relacionamento com Deus para outro nível. É o nível do Pentecoste. E quando chega no Pentecoste, nós vamos entender o que essas duas passagens bíblicas dizem. Em João capítulo 20, verso 22, Jesus sopra sobre os discípulos antes de subir ao céu e diz: recebam o Espírito Santo. Sopra, vento, ar. Eles ficaram cheios do pneuma. Salvação, né? Agora o pneuma aqui vai convencer eles do pecado, da justiça e do juízo. Então eles vão viver uma vida santa em relacionamento com Deus. E o que eles vão fazer? Manter esse relacionamento. Jesus foi ao céu, né? Eles ficaram 10 dias em Jerusalém, porque Jesus diz assim: ficar em Jerusalém, em Mateus 24, 49. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus disse isso e eles ficaram em Jerusalém, fazendo o quê? No cenáculo, fazendo o quê? Orando, em contato com a palavra, jejuando e adorando a Deus. E eles voltam orando, jejuando, em contato com a palavra, adorando a Deus e sendo grato a Deus por tudo. Orando, jejuando. Isso gerou o quê? Um fervor espiritual. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam 120 reunidos, de repente veio um vento como de um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa. O vento encheu o quê? A casa. Por que o vento não encheu eles? Porque eles já estavam cheios do pneuma, do ar. O ambiente foi visitado pela presença do Espírito Santo, pneuma. Porém, aconteceu um fenômeno. Viram-se sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E de repente, eles foram vistos falando em outras línguas. O que aconteceu? Eles foram cheios
do Espírito Santo também. Só que agora, o Espírito Santo que eles foram cheios, não é mais o pneuma para a salvação. É o azeite do Espírito Santo, que é da unção. E eles foram cheios de azeite, e azeite, e azeite. O que é a unção? É capacitação para o serviço, para a obra. E eles foram cheios. Eu vou parar por aqui, mas eles foram cheios do azeite do Espírito Santo. E aconteceu o que Jesus disse. E depois que vocês forem feitos, capacitados, cheios do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, vocês vão ser testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até nos confins da terra. Eles estavam habilitados, capacitados. E aqui, como o azeite é visível, não é mais o pneuma, que é invisível. Então, o que aconteceu? Teve a evidência do falar em línguas. Falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, que nada mais é do que você ser cheio da unção do Espírito Santo e ser capacitado para a obra, para pregar o Evangelho, para ser apóstolo, para fazer toda a obra de Deus. A capacitação vem através desse revestimento. Eu estou vestido do pneuma, estou revestido da unção para fazer a obra de Deus. Então, nos dois casos, o crente é cheio do Espírito Santo. Um, em forma de unção e capacitação para a obra, com as evidências do falar em línguas. Outro, cheio do pneuma, do Espírito Santo, do ar, que dá a ele um relacionamento com Deus e condições de, nesse relacionamento, manter uma vida santa dentro e mantendo sempre o fervor espiritual.